Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor. E hoje, sexta-feira, no dia 26/6/2020, eu aqui nessa live, trazendo para vocês algumas novidades, e novidades essas de indignação em ver o que está acontecendo com os nossos irmãos de país, também considero co-irmão, da Angola, país africano, nossos co-irmãos, como já disse. A respeito da Igreja Universal do Reino de Deus e o que lá tem acontecido e as reclamações dos nossos amados irmãos, desde o membro mais humilde, mais simples, até os bispos, o episcopado da igreja, onde séries de reclamações contra a direção nacional dessa instituição naquele país tem sido motivo de manchetes nas redes televisivas e nas redes sociais também, a respeito de várias coisas, de várias denúncias de maus tratos e de preconceito social e racial contra aquele povo cordeiro e ordeiro também, de irmãos assim que temos por esses um apreço muito grande. Eu tenho acompanhado vários canais e um que eu tenho mais identificação é o canal do nosso irmão Tavares, a Radical TV, e o qual a gente pode estar tendo assim informações em tempo real da verdadeira motivação do que tem causado essa ruptura naquele país dessa instituição chamada Universal do Reino de Deus. Então, meus irmãos, podemos perceber pelos relatos dos irmãos vários abusos, inclusive, pasmem vocês, de pastores e obreiros de terem o compromisso com aquela igreja de, ao se casarem, a necessidade de se fazer vasectomia, e as mulheres de seus pastores também fazerem a cirurgia de laqueadura para evitar, assim, ficarem gestantes e de criarem de verdade uma família. Porque eu considero família onde se tem filhos. E a gente percebe que eles não estão na direção bíblica, onde por várias vezes Deus prometeu, inclusive prometeu a Abraão, que a sua parentela não se podia contar, como não se pode contar grãos de areia à beira rio, beira-mar, tal tamanho de sua parentela na terra. E isso, um homem que já era avançado na idade, onde sua mulher também era avançada na idade. E agora vira uma doutrina
como essa imposta a cidadãos africanos. E é muito impressionante ver uma instituição de um outro país, que não tem nada a ver com aquele, chegar e lese por tais coisas. Ficarmos aqui no Brasil chocados com essa atitude e com essa notícia que nos chegou aqui, e de verdade nós estamos chocados. Tive contato com o nosso irmão Tavares, pessoa muito humilde, muito bacana na nossa gíria aqui, um homem prestativo, atento às suas realidades, e vamos manter contatos, nos colocamos à nossa inteira disposição para que, na medida do possível, possamos estar ajudando naquilo que mais for da nossa competência, mesmo estando em terras tão longínquas. Temos um mar de dificuldades nos separando, mas ao mesmo tempo nós temos também um mar de possibilidade nos aproximando. Ficamos muito consternados com essa realidade e também graves, né, denúncias de evasão de divisas e de interesses claramente monetário dessa instituição nesse país. Queria dizer para os nossos irmãos angolanos que, de verdade, nós, os brasileiros, não compactuamos com tais coisas, e o nosso interesse na obra de Deus é ganhar almas para Jesus. Eu sou evangélico há mais ou menos uns 25 anos, sou da Assembleia de Deus, e eu não vou nem falar o ministério, porque a Assembleia de Deus, ela é a Assembleia de Deus no mundo, e eu sou membro. Já terminei os meus tempos de obras como obreiro oficial de várias igrejas, como líder de vários setores, e hoje simplesmente eu sou um servidor da palavra de Deus, um observador das palavras de Deus e um guardador dos conceitos básicos bíblicos. E carrego comigo a riqueza de Cristo e a pobreza do homem, no qual eu reconheço que sou miserável fora da presença de Cristo. Que por intermédio de Deus, esse mesmo Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para salvar a mim, para salvar a vós, para salvar, enfim, a humanidade e aqueles que estão dispostos a ganhar dele a salvação, o perdão e o conforto forte do braço amigo da parte de Cristo. Então, esse vídeo ele vai muito nessa direção, e eu estou metindo bem as palavras, porque
há de se ouvir os dois lados, porque a moeda tem dois lados. Existe o bem, porque de contrapartida existe o mal. Então eu tenho observado um lado e tenho observado a fama do outro lado. Mas de qualquer forma, nós estamos aqui torcendo de todo o amor para que tudo acabe bem e que o nome de Deus seja glorificado e que a vida eterna daqueles que têm promessa, daqueles que pautam pela promessa, esteja garantido. E que a palavra de Deus ela não volte vazia. Ela venha fazer o que dela lhe apraz na vida daqueles que necessitam dessa palavra. Portanto, eu agora falo ao povo africano, falo aos angolanos especificamente, que porfiam em lutar, mas que essa luta ela não seja contra o sangue, contra a carne, mas que ela seja contra as hostes da maldade nas áreas espirituais, disseminando assim e dissipando todo o mal. E que depois de lançado o pão sobre essas águas turvas da incerteza, vocês possam colher frutos na delta do rio e que vocês possam também subir nos salgueiros e reter as suas harpas para cantar o hino da vitória, aquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por enquanto, meus irmãos, fiquem aqui uma certeza de que aqui, em território brasileiro, em solo brasileiro, nós, os cristãos verdadeiros, estamos orando por vocês, estamos orando pelo vosso país, estamos orando para que a fartura de pão, para que a prosperidade verdadeira de Cristo possa vos alcançar a todos. E que essa luta, meus irmãos, ela não é em vão. E que essa luta, essa guerra, meus irmãos, ela é santa. E que depois não haja perdedores, nem para um lado, nem para o outro, mas que haja vitória, porque a nossa vitória está em buscar a verdade. A nossa vitória está em regozijar com Cristo a verdade. Fique na paz. Que Deus vos abençoe em tudo. Contem sempre comigo. Contem sempre com a Igreja Brasileira, porque estaremos em oração por vós. Nós, da Assembleia de Deus, estaremos sempre em oração por vós, para que mal nenhum consiga chegar à sua tenda, para que seja por anátema aquele que de anátema, mas aqueles de Deus, que sejais e que permanecei firme em Deus. Muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus e conte sempre conosco. Amém.